Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1, verso 15. Um verso intrigante, continuando essa sériezinha que a gente está fazendo sobre a pureza, né? Para o puro, todas as coisas são puras, porque ele enxerga assim, né? Não faz uma segunda leitura. Alguns acham que a gente tem que fazer uma segunda leitura, terceira, quarta, para ser esperto, né? É interessante essa simplicidade de algumas pessoas, né? A criança é pura, Você fala alguma coisa para ela, está feito. Não é? É a verdade o que você falou, ela acredita no que você falou. É como as decepções da vida, ela vai desacreditando e vira um adulto que não acredita em ninguém. Mas aquele que tem um coração puro, ou seja, um coração cujas as torrentes de Deus passam por ele, né? De amor, de perdão, de misericórdia, enxergam assim como Deus enxerga. Isso é ser Jesus para as pessoas, é olhá-las como Jesus as olhava e as olha. Nós não somos deuses, nada disso, mas olhá-las com misericórdia, com amor, com paciência. E para os impuros, nada é puro. Não só de pessoas que desconfiam de todos, né? Mas nada é puro, porque não precisa ser puro. Nada precisa ser puro, porque eles não acreditam nisso. Não precisam ter essa ligação com Deus, então nada. E aqui diz assim, a sua consciência está corrompida. A gente tinha disquete no passado, né? Disquete corrompido, se você tinha feito sua declaração de imposto de renda ali, tinha que passar, se ele tivesse corrompido, perdia. Se você não copiasse em outro lugar. Coisas corrompidas não são coisas boas. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. E esta aqui é a Palavra de Deus. A cada dia a gente estuda um capítulo novo da Bíblia na sequência e hoje vamos estudar o 34. Começa um novo bloco aqui, o 34 até o 35, uma boa parte do 35. A palavra desonrada. Isso aqui é bastante triste, né? Palavra desonrada. Na realidade é do 34 ao 39. 34 ao 39. Só isso daqui, a palavra desonrada, que é nesse capítulo e um pedacinho do outro. Mas são acontecimentos contemporâneos e verdades eternas. Esse é o título geral que tinha dado para cá. Mas nesse capítulo nós vamos ver daqui a pouquinho da palavra de Deus e ela que enriquece a vida da gente. Capítulo 34. Queremos agradecer aos Anjos da Esperança que sempre nos apoiam, nos ajudando a pregar o Evangelho através das suas doações em português e espanhol para todo mundo. E se você quiser se tornar um Anjo da Esperança e também colaborar nessa pregação, através da rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? E graças a eles, aos Anjos da Esperança, podemos oferecer esta revista, a Revista Esperança. Na série Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias, uma revista para crianças, pré-adolescentes. Ela é toda ilustrada, é maravilhosa. E é um guia para o estudo da Bíblia, criação, tá? Manda uma mensagem para este outro WhatsApp, aqui pedindo Super Lupa. Pronto, a gente já vai entender. Nós estamos na TV, no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva no canal, compartilhe o canal com os amigos e o capítulo do dia também. Também estamos no NT Play, não posso esquecer o NT Play, que há outros conteúdos também ali, além da TV, Deezer e Spotify. Você pode seguir a gente, estudar a Bíblia conosco. Vai ser um prazer. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta com o capítulo 34 de Jeremias. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Um prazer ter você aqui de novo, você que está nos acompanhando sempre pela TV, YouTube e por outras mídias sociais também.
Vamos ao capítulo 34, aqui o tema, não é, acontecimentos contemporâneos, verdades eternas. Esse é o tema do capítulo 34 até o capítulo 39. E depois no 56 está mais ou menos dentro desse tema aqui. A gente vai ver mais tarde ainda. E a primeira parte do 34, 1 até o 35, 19, a gente vai falar sobre a palavra de Deus que foi desonrada. A palavra que foi desonrada. Isso aqui é uma coisa muito, muito séria. A gente vai ver duas coisas aqui. O destino do rei, tá? O rei Zedequias, e a traição do povo numa experiência assim muito triste que aconteceu, em resultados muito tristes de uma aliança que havia sido feita com escravos. Você vai saber dessa parte aqui também. Mas na primeira parte, então, a palavra de Deus é desonrada. A palavra do Senhor veio, isso é muito forte acho que eu estou aqui já. A palavra do Senhor veio, e isso é muito forte aqui em Jeremias, quando Nabucodonosor e todo o seu exército, de todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, então não era só a Babilônia, outros reinos também. Imagine um enxame de soldados ali que estavam pelejando contra Jerusalém, contra as cidades dela, né? Aliás, contra as cidades de Judá. Então as cidades que estavam ali próximas de Jerusalém foram caindo uma a uma. Jerusalém foi a última de Judá. Então assim diz o Senhor, fala a Zedequias, um apelo, um novo apelo para o rei Zedequias. Imagine se o rei Zedequias tivesse obedecido a Deus lá atrás, assim, aceita isso, se entrega, se arrepende do mal que vocês fizeram, se arrependam, não é? Ele teria outro caminho, como vai ser descrito aqui. Então fala ao rei Zedequias, eis que eu entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia, o qual a queimará. Ponto. Ele já falou isso daí muitas vezes. Deus deu mais uma oportunidade para o arrependimento do rei, mais uma oportunidade. Você sabe que o nosso Deus é um Deus da segunda chance. Quando eu falo segunda chance, estou falando em terceira, em quarta. Deus é um Deus longânimo. Enquanto há vida, há esperança. Isso aí é ponto final. Enquanto há vida, há esperança. Mas ele foi... Não. Enquanto há vida, há esperança. Você não pode dizer, mas isso aqui não vai. Isso aqui vai. Senão vamos ter algumas surpresas no reino de Deus, né? Primeiro a gente está lá. Ou estou aqui. A segunda é olhar para alguém e dizer assim, você aqui? Ixi. E a terceira é dizer assim, cadê o fulano? Né? Cadê a fulano? Não estão aqui? O que aconteceu? Ah, olha aí. Então são surpresas ali que a gente vai ter. Deus está dando oportunidades, não só para o rei agora, aqui nessa história, mas para todos nós. Todo dia é um dia de oportunidade. Está respirando? Está feito. Está vivo. Está vivo e tem oportunidade para o arrependimento. Mas eu cometi, não tem problema. Deus é o Deus do perdão e da segunda chance. Vai tirar as consequências? Não, aí já é outra história. Não vai tirar as consequências do erro que nós cometemos. Mas Ele vai dar o perdão e vai estar do nosso lado. Nós seremos justificados pela fé. Olha, há esperança para todos, inclusive para o rei aqui. É oportunidade. E diz assim, bom, isso vai acontecer. A cidade vai ser queimada, eles estão vindo e é para isso. Verso 3. Tu não lhe escaparás das mãos. Pelo contrário, você vai ser preso, entregue nas mãos. Você vai ver, entregue nas mãos do rei. Você vai ver o rei da Babilônia face a face, em Ramá, lá em Ribla. Ele viu, depois não viu mais. Vamos saber mais para frente. E ele te falará boca a boca e entrarás na Babilônia. Dependendo da sua reação, você vai entrar de um jeito ou de outro em Babilônia. Infelizmente, ele foi pelo pior caminho, lamentavelmente. Mas ele diz assim, todavia, palavra do Senhor, não morrerás à espada. Verso 5, estou lendo. Você não vai morrer à espada. Como se queimaram a teus pais, que
como reis te precederam? Vão te prantear. Vão te prantear. Então você vai morrer com uma certa dignidade, diz aqui. Quando o exército do rei da Babilônia planejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Jerusalém, de Judá, aliás, contra Laquis, porque só estas ficaram das cidades fortificadas. 2 cidades tinham ficado, mais Judá. Eles estavam a ponto de perder tudo, e iam perder todas as coisas. Então, dentro desse aspecto, ele teria uma certa honra se ele tivesse se entregue. Mas ele reagiu. A ideia de Deus para ele é assim, vamos nos colocar debaixo do jugo da Babilônia? Não teve aquela história lá? Jeremias saiu com o jugo, dizendo que as outras nações que estavam ali reunidas com Zedequias para dar um golpe na Babilônia, e depois várias delas se voltaram contra Zedequias e foram se unir à Babilônia. Claro, vamos nos unir com quem é mais forte. Então, se vocês se entregarem, vocês vão viver. Vocês vão viver, mas se vocês reagirem, terá um preço. Mais um assunto. Bom, aí você sabe que a Babilônia teve uma trégua, foram atrás do Egito, aí vários, não, tá vendo, é isso, eles fugiram, né, como outros povos aí e tal. Mas agora vem um outro assunto aqui muito importante, dentro desses assuntos contemporâneos aqui, né, acontecimentos contemporâneos, verdades eternas. Aconteceu uma coisa aqui em Israel bastante triste. Se uma pessoa não podia pagar uma dívida, então ela era o pagamento da dívida. E ela ficaria servindo aquela pessoa até o ano 7º. Numa contagem, não era quando ela começou, então conta 7, não. Tinha um ano já pré-estabelecido. E nesse ano, os escravos voltavam. As dívidas eram pagas. Acabou. Não tem mais. Só que os mais ricos, os príncipes e tal, eles pegavam esses escravos hebreus e os mantinham, porque nem isso eles respeitavam mais. Eles tinham que ter parado com isso. Então foi feita uma aliança. Esta aliança, aqui diz, palavra do Senhor, Jeremias, depois que o rei fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Então, vamos libertar todo mundo, talvez até pensando na guerra, para que eles pudessem ser soldados, alguma coisa assim, e por outro motivo também, né? Porque as pessoas estavam sustentando esses escravos, elas eram obrigadas a sustentar os seus escravos, os seus servos, e não tinha mais comida, a comida estava ficando escassa, então era melhor liberar mesmo. Eles vão se virar. É eles que se virem, se morrerem, paciência, não tem. Então, Zedequias fez um acordo com todos os que tinham escravos para que eles liberassem. E eles liberaram. Ninguém mais estava retendo os seus escravos hebreus. Bom, veio a palavra do Senhor a Jeremias, assim diz o Senhor Deus, eu fiz aliança com vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito a casa de servidão. A fim de 7 anos, quer dizer, ao fim dos 6 anos, no 7º, né, libertareis cada um e vão despedi-los como livres. Não há muito haveis voltado a fazer o que era reto perante mim, dando a liberdade. Só que eles mudaram. Verso 16 para frente diz, vocês mudaram, profanaram o meu nome, fazendo voltar cada um para onde eles estavam trabalhando, para as casas onde eles trabalhavam. Bom, ninguém merece ser escravo, ter trabalho escravo, nada disso. Mas era o costume da época, não tem dinheiro, eu me vendo para a pessoa. E trabalho para ela de graça para até cumprir aí o período de 6 anos, depois, os 6 anos, dependendo da época, né, em que ele entrava, e pronto, a dívida está paga, eu volto, o 7º ano é para voltar, não importa o que tenha acontecido. Mas vocês não me obedeceram, diz aqui. Então Zedequias propôs isso, mas era uma orientação de Deus já pré-estabelecida, para libertar o cativo. Olha, muita gente hoje, lamentavelmente,
vive na escravidão. Não tem nem corrente. Na escravidão psicológica, não é? Na escravidão de trabalhar por um salário inadequado, enquanto que patrões poderiam pagar mais para ter o mínimo de dignidade às pessoas. Não é? Então, isso também ocorre hoje. A liberdade para Deus é uma coisa muito séria, muito séria. Mas esse povo não obedeceu a Deus. Vocês estão trazendo de novo cada um a seu irmão, diz aqui. Mas eu apregoei a liberdade, então, para a espada, vocês vão ser destruídos pela espada, pela peste, pela fome. Verso 18, farei os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles no meio. Então, isso era uma coisa, Abraão tinha feito isso, né? Uma aliança com Deus, dividia os bezerros e aí passava no meio. Quer dizer, o elo que ligava esses dois bezerros era o compromisso, era a aliança. Não é? Era a aliança, cada um tinha a sua parte na aliança. Bom, eu vou entregá-los nas mãos dos inimigos, verso 20. E os cadáveres deles servirão de pasto. A Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, eu vou entregar na mão dos seus inimigos, na mão dos exércitos do rei da Babilônia. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, pelejarão contra ela. Porque os babilônios tinham saído para se defender dos egípcios, estavam vindo, deram uma surra nos egípcios, né? E agora estavam voltando para tomar uma decisão final ali e destruir. Eles vão voltar e vão queimar tudo, todas as coisas. Então, Deus estava tentando puxar o povo. Sabe, essa própria trégua que Babilônia deu para ir lá para o Egito, ou ir ao encontro dos soldados egípcios, né, batalhão egípcio, foi um momento para pensarem, bom, se a gente se entregar, era o que Deus estava pedindo. Se você se entregar, não acontece nada. Quer dizer, vai acontecer, mas as consequências serão menores. E além de tudo isso, vocês no meio dessa batalha toda ainda vão querer ficar com os servos hebreus para continuarem servindo vocês. Vocês estão perdidos. Vocês vão continuar escravizando os seres humanos. Vocês estão perdidos por isso. Vocês quebraram a minha aliança. Quebraram a minha aliança. Então, nossa sociedade ela tem essa característica de escravizar pessoas em diversos sentidos. Escravizar pessoas com a televisão, né? Com programas. Escravizar pessoas com costumes. Escravizar pessoas que não vão ser felizes na família porque elas estão escravas a um costume que o mundo impôs e elas aceitaram, né? Claro, se aceitaram, se não aceitassem não entrariam. Então Deus quer a liberdade, e a maior liberdade que Deus vai dar para todos nós é a liberdade do pecado. Essa é. Quando Cristo morreu na cruz, aquele que aceita essa morte no seu lugar é livre. E liberdade para Deus é estar debaixo dele. Liberdade para Deus porque só ele sabe o caminho. Esses dias fui passear com as duas netinhas, minha esposa e eu com as duas netinhas na rua, uma rua tranquila. E uma delas, a mais nova, queria soltar a mão, ela queria andar na rua. Ela tem que andar na calçada. Aqui você não vai. Bom, então você perdeu a liberdade, vai ter que andar de mão dada comigo lá na calçada. Eu não vou soltar a sua mão, você quer ir para a rua? Não é? Deus quer nos dar a liberdade, mas a gente tem que estar debaixo dele, por quê? Porque ele sabe qual é o melhor caminho. Não é para andar na rua, é para andar na calçada. Que possamos entender bem isso. Deus tem um plano para a nossa vida muito bom. Vamos descobri-lo estando nas mãos dele. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela bênção da vida. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E nós gostaríamos de nos submeter à tua vontade, segurar na tua mão para andar na calçada, no lugar seguro. Que o Senhor possa nos limitar por amor. Esse é o sentido do teu amor. É nos limitar por amor.
para a nossa própria segurança, porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos depender do Senhor para dar cada passo da nossa vida. Essa dependência é fundamental. Então ajuda-nos a sermos livres do pecado e estarmos na videira juntos contigo, para produzir frutos que venham da videira. Esta é a bênção que te rogamos para hoje, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e a gente espera você amanhã para o capítulo 35, hein? A integridade dos recabitas, uma história interessante aqui dos recabitas. Amanhã a gente vai ver. Até lá. O que você pensaria de alguém que sofreu por ter sido escravizado, mas quando ficou livre, decidiu escravizar outras pessoas? Incoerente, não é? Pois bem, o capítulo 34 de Jeremias é composto por duas partes. Na primeira, dos versos 1 ao 8, Jeremias anuncia a queda de Jerusalém, mas promete ao rei Zedequias que ele iria morrer em paz, depois de ter visto face a face o rei da Babilônia. A segunda parte, dos versos 9 ao 22, contém um oráculo profético contra o rei e os habitantes de Jerusalém. O profeta descreve um triste erro que eles cometeram, pois no momento de perigo deixaram livres os seus escravos, porém depois, quando a crise parecia superada, os submeteram novamente à escravidão. A partir do verso 13 lemos: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Perceba como que o texto usa o passado para repreender o presente. Diante da maldade em escravizar os outros, Deus lembra que eles também já haviam sido escravos. Eu acho essa cena muito interessante, pois ela nos lembra a tendência que o oprimido tem de se tornar opressor. Veja que nela encontramos os ex-escravizados agora escravizando, ou seja, eles estavam fazendo aos outros aquilo que no passado fizeram a eles. Tal atitude era incoerente. Como pode alguém que sofreu por algo causar sofrimento aos outros usando o mesmo comportamento? E a grande ironia é que mesmo no contexto da destruição de suas cidades, os senhores não quiseram dar a liberdade de seus escravos. E o resultado trágico é que em pouco tempo, aqueles que escravizavam seriam levados como escravos para a Babilônia. Sim, eles sofreriam novamente do mesmo mal que estavam causando aos outros. Resumindo, o texto de hoje nos lembra que não devemos ser reprodutores dos sofrimentos que causaram a nós. Se algo nos fez mal, não devemos perpetuá-lo causando dor a outras pessoas. Afinal, o mundo pode girar, as coisas podem mudar, a posição de opressor pode ser alterada, e o mal causado aos outros pode voltar para nós em forma de consequência. Por isso, é muito melhor fazer de sua vida o início de uma nova história do que simplesmente a repetição de um capítulo ruim.